Boa noite! Começando aqui mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje nós vamos falar sobre os fundos de recebíveis, os fundos de CRIs do Quineia, né? Um fundo, uma gestora muito relevante aí que tem os maiores fundos listados do mercado e a ideia é poder bater um papo sobre isso. Eu acho que o mais importante aqui é tentar trazer para vocês assim as diferenças, algumas particularidades sobre cada um desses fundos. Deixo aqui o chat disponível para que vocês possam tirar eventuais dúvidas ao longo do nosso bate-papo aqui, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui um quadro resumo bem interessante, mas antes disso eu quero lembrar a todos vocês que está aqui na descrição do livro, do vídeo, uma promoção que nós estamos tendo aí com relação ao aniversário da Suno Start, aí com R$5 por mês você consegue acessar uma assinatura para iniciantes, vale conferir, está todo aqui na descrição do vídeo para vocês. Olha que legal, vamos lá. Vamos lá, olha só. Olha que quadro bacana que vai ajudar vocês a entenderem muito bem os fundos de recebíveis da Quineia. Primeiro deles, Canip, é um fundo aí que tem quase 100 CRIs, né? 96, 97 CRIs, patrimônio líquido de 6,94 bilhões de reais, inclusive abrindo uma nova emissão aí agora. KNCR, que é o Quineia Rendimentos Imobiliários, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas o patrimônio de 4 bilhões de reais, o fundo tem aí pouco mais de 50 CRIs. KNHY, Quineia High Yield, 1,81 bilhões de reais, também terminou recentemente uma nova emissão de cotas. O fundo tem aí 43 CRIs, patrimônio também bem relevante. E o KNSC, que é o Quineia Securities, patrimônio de 1,19 bilhões de reais, quase 50 CRIs, 48 CRIs. Bom, falando sobre cada um deles de uma maneira muito objetiva, o KNIP, ele é aquele fundo da Quineia que tem uma característica high grade indexado à inflação, especialmente ao IPCA. O KNCR mais indexado ao CDI. O Quineia High Yield tem essa característica de ser uma operações com mais risco, embora não necessariamente tem riscos de fato, né, porque eles conseguem montar operações em que uma parte dessas operações dos CRIs que são feitos e estruturados dentro da Quineia são levados para os vários veículos de investimento. Então, é praticamente um risco geral, igual ou muito parecido, mas com taxas diferentes, uma vez que é uma espécie de uma subordinação entre uma cota e outra, tá? Entre uma seniorização e uma subordinação, uma cota mezanino, enfim, o objetivo do Quineia não é estar muito exposto a risco, mas dentro da mesma estrutura poder atender os vários veículos de investimento. E o KNSC, que é o Quineia Securities, veio para ter um acesso mais popular fora da base do Itaú, que vocês vão entender daqui a pouco. Falando sobre liquidez, Canip, o maior fundo do Brasil, quase 10 milhões de reais negociados por dia, KNCR 6,4, ainda mais agora, né? O CDI voltando aí em evidência, a liquidez do fundo aumentou. KN High Yield, né, que nem a High Yield, 2,34 milhões de reais, e o KNSC 4,12, bem significativo aí, embora seja o menor dos patrimônios, tem uma liquidez bem relevante, principalmente quando nós comparamos com outros fundos, outros veículos listados aí de fundos de recebíveis. Com relação à taxa de administração, que é sempre um assunto polêmico, né? Primeiro, Canip, 1% ao ano, KNCR 1,08%, KN High Yield, KNHY, 1,60%, veja como é a maior de todas, e o KNSC 1,20%, também um pouco acima. Lembrando que Quineia, ele tem uma taxa conjunta entre administração e gestão, então aqui vale tudo, tá? Administração, gestão e escrituração, e não tem taxa de performance. Então o que salta aos olhos é justamente o KN High Yield, que tem essa taxa maior. Aí você me pergunta, mas por que tem essa taxa maior? A gente vai ver justamente agora na linha de baixo. A taxa média ponderada, considerando o yield da curva, né, ou seja, como os CRIs foram estruturados e como ele está ali dentro da sua curva de maturação, hoje a taxa média ponderada do Canip é IPCA mais 6,20. Lembrando que ele está 110% alocado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. 0,5% alocado em outros fundos imobiliários. Eles têm alguns veículos específicos ali que são feitos em parcerias com a Quineia, de estoque residencial, alguma coisa específica com alguma incorporadora, tá? E 2,8% em caixa. Então, o total hoje alocado no Canip é de 113,3%. Você pode se perguntar, mas como está acima de 100%?
é porque ele faz jus àquelas operações compromissadas, né? Que são um veículo de alavancagem que ficou um pouco mais popular aí nesses últimos 6 meses dentro dos fundos de recebíveis imobiliários. Tá? Eles controlam muito bem o risco para saber se o custo está compensando. Alguns fundos, inclusive, diminuíram a alavancagem nesses últimos meses, mas o Canip ainda tem esses 13,3% aí de excesso em operações compromissadas. O KNCR também está alavancado, então ele tem 91,9 em CDI mais 1,86, 1,6, bem pouquinho, são operações antigas em IPCA mais 6,84. Até acho que a Kinea poderia já até ter vendido essas operações, enfim, mas eles não têm colocado mais nenhum tipo de operação IPCA dentro do KNCR. Ficou claramente um veículo pós-fixado. Já no caso do KNHY, agora eu já começo a explicar para vocês a diferença das taxas de cima, tá? Então veja como ele tem lá, IPCA mais 8,69. De novo, olha a diferença da taxa de administração do Canip, que é um high grade clássico, para o KN High Yield, que é, em tese, um fundo com um nível de risco maior. Ele tem uma taxa aí de 0,60 de diferença, mas isso é compensado por uma taxa média maior. Então, a justificativa do Kinea é que o KN High Yield, ele tem um pouco mais de CDI então, do que a média, né? Então ele fica um pouquinho mais híbrido, e ele tem taxas médias maiores que justificam o custo maior. Bom, veja, de novo, eu estou aqui para mostrar para vocês a diferença. Cada um vai fazer o seu juízo de valor, como eu até coloquei aqui embaixo, não representa nenhum tipo de recomendação de compra ou venda para vocês, mas é para mostrar que existe essa compensação. Então você tem uma taxa de gestão maior, porém você tem uma compensação na taxa final média ponderada. Ele tem, como eu disse, CDI também, CDI mais 5,3, né, bem relevante, CDI aí indo para 13, então no total dá 18%, aí é bem alto, né? 0,5% também em fundos imobiliários e 10% em caixa. Olha como, nesse caso, é o único fundo do Kinea que hoje não está alavancado. Então, o Kinea High Yield, ele fez uma emissão recente, não alocou ainda todo o capital, pré-pagou alguma coisa que tinha que pré-pagar lá de operações compromissadas e tem aí 10% em caixa. 10% de 1,8 bi, nós estamos falando aí de 180 milhões de reais de operações que eventualmente serão alocadas aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Já o KNSC, ele é mais híbrido de todos, ele tem quase 2/3 em IPCA mais 6,59 e 1/3 em CDI mais 3,69. Tem 5% em fundos imobiliários e 8,7% em caixa. Então ele tem um pouquinho de alavancagem aí, 109,1% que está hoje alocado. Você pode se perguntar, mas por que ele não liquida a operação compromissada com caixa? Aí depende muito do gestor, depende muito das condições e o que ele tem aí de pipeline para alocar. Às vezes ele não quer fazer isso, porque deve ter algumas operações novas para entrarem, ele faz sempre a conta se compensa ou não, tá? Bom, agora a linha de baixo tem muita polêmica. Essas duas últimas linhas têm muita polêmica. A primeira delas, público-alvo, Canip, o maior fundo do Brasil, super high grade, ele é sim exclusivo para investidor qualificado. Leia-se, quem tem mais de R$1 milhão ou quem se declarou qualificado por alguma certificação que eventualmente tenha no mercado. Aqui começa uma polêmica, porque tem corretoras que quando você tenta comprar lá o Canip 11, ele deixa comprar normalmente. Tem corretoras que dão um aviso e não deixa comprar. Então, embora a gente goste muito dos fundos da Kinea, principalmente aí o Canip, que é o maior fundo do Brasil, quase 100 CRIs, né? Tem 96 CRIs no seu portfólio, mais 2 ou 3 fundos imobiliários, então quase 100 ativos, ele não está liberado. Então, assim, como nós temos aqui uma base muito grande, muito relevante de assinantes, com certeza um fundo desse vai trazer várias reclamações, porque as pessoas não vão conseguir comprar, vão ter ali alertas de avisos de bloqueio de compra, enfim. É algo que, inclusive, a gente já coloca aqui previamente, o nosso canal totalmente à disposição da Kinea, se algum dia eles quiserem mudar esse regulamento, precisa de quórum qualificado, vai ser uma batalha, né? Vai ser um trabalho hercúleo aí de conseguir tirar essa trava, que na minha visão é completamente equivocada. Ela nasceu assim lá atrás, um produto estruturado, dado o conservadorismo do Kinea, mas hoje não faz sentido nenhum você ter o maior fundo do Brasil, que está caminhando por uma nova emissão que deve chegar a 8 bilhões de patrimônio, e ainda assim ser um fundo com trava para investidor qualificado. Mas paciência, é o que é. Então nós temos assim, embora nós gostemos muito do KNP, nós temos essa dificuldade aí de fazer uma ampla recomendação justamente pela essa trava. No caso do KNCR, ele sim é liberado para investidores em geral. Então, se você
quiser acessar um fundo basicamente exposto a CDI, né? E aí nós estamos falando de CDI mais 1,86, claro que tem que descontar a taxa de gestão ali, de administração, mas fica aí um pouco de prêmio em cima do CDI, é liberado para investidores em geral. Já o KN High Yield, que como eu disse, apesar de ele levar esse sufixo High Yield, na nossa opinião, ele não tem muito do que os High Yields tradicionais têm. Ele é um High Yield dos moldes do Kinea, como eu disse, ele é quase que uma operação dupla ali, casada entre os High Grades e os High Yields. Então, quando você tem uma operação, um cheque grande, como a gente diz no mercado, lá de 200 milhões numa operação, às vezes o Kinea estrutura 150, 170 milhões para os veículos mais high grade, e aí leia-se Canip, KNCR e KNSC, e uma pequena parcela vai para o high yield. Então, se você olhar os relatórios, você vai perceber que tem muitas operações com o mesmo nome, com taxas diferentes, porque o Kinea estrutura justamente pensando nessa divisão dentro da sua própria prateleira. Agora eu quero fazer aqui uma observação. Primeiro eu vou criticar e depois eu vou elogiar. Primeiro na crítica. Talvez seria mais interessante se o Kinea tivesse crescido e tido hoje um fundo aí, 7 mais 4, 11, 11 mais 3, um fundo de quase 15 bilhões de reais, aí, um grande fundo de 15 bilhões, e tivesse operações híbridas entre CDI, inflação e com taxas, na média, melhores do que Canip, mas talvez não tão altas quanto um KN High Yield. Ele teria transitado melhor para investidores em geral e teria atraído de uma maneira mais simplista dentro da sua prateleira. Então, na minha visão, se tivesse ido por esse caminho, você teria simplificado bastante o crescimento dos fundos e você teria um acesso mais fácil, mais pulverizado dentro de um veículo muito mais robusto, atendendo aí vários tipos de operações, tanto high grade quanto high yield. De novo, high yield padrão Kinea seria o equivalente a middle para outros fundos, tá bom? Agora, fazendo um elogio, a Kinea diz que ela quer ter realmente uma divisão clara. Se você quer um produto em índice de preço, um produto de ativo real, né, de juro real, melhor dizendo, você vai para o IP. Se você quiser um fundo com pós-fixado, com características de CDI, de juros, você vai para o KNCR. Agora, se você quiser uma coisa mais híbrida, você tem o Securities e o KN High Yield. Aí depende de qual é o público aí. Se você for qualificado, seria mais o High Yield. Se você for investidor em geral, seria o KNSC, que você tem um pouco de cada um. Então, veja, dá para criticar e dá para elogiar, depende do ponto de vista que você quer. Eu, particularmente, falando aqui quase que na pessoa física, entendo que simplificar teria sido mais fácil, se tivesse um veículo só. Mas, de novo, eu entendo que pelo fato do Itaú, que é o distribuidor, ser um banco muito grande, talvez foi uma decisão mais fácil do ponto de vista de produto estruturado para a base do Itaú, ou seja, vender ficou mais fácil dividido. Como eu e o público que nos acompanha aqui é um público mais específico, mais direcionado para fundos imobiliários, investe já há mais tempo, ter um produto único teria sido mais fácil. Mas, de novo, a gente não pode pensar só com a nossa cabeça, a gente tem que pensar com a cabeça da prateleira de quem origina e de quem distribui. Então, a gente respeita até essa diferença aí, tá bom? Já o outro ponto polêmico é quando a gente fala nos modelos de emissões. Aí tem uma polêmica dupla aí, né? Que é a questão de ser exclusivo para a base do Itaú. Isso quer dizer o quê? Você só consegue acessar essas ofertas se você for cliente lá do Banco Itaú, da corretora do Itaú. E isso quer dizer o quê na prática? Porque para Canip, KNCR e KN High Yield, esses três fundos você só participa de emissões somente se você for cliente do Itaú. Eu tinha até cometido um erro num vídeo aí bem para trás, onde eu falei que tinha que ser personalité, tinha que ser private, alguma coisa assim. Não precisa ser um cliente especial, basta você ser cliente da plataforma do Itaú, tanto Itaú, corretora quanto banco, que você teria acesso aí a essas novas ofertas. De novo, desde que qualificado para Canip e KNHY, tá bom? Já no caso do KNSC, é o padrão de mercado, aquele veículo normal, que você tem lá X cotas, quando ele tem uma emissão, você tem um fator de proporção, direito de preferência, aquela história toda que a gente sabe como é que funciona. Tem uma outra questão que não está aqui no slide, que é o seguinte, as emissões do Itaú, via de regra, custam 1,3%, mais a correção diária do CDI. Então, na média, 1,3%, 1,5% ali, dependendo do dia que você aderir à oferta. Já no caso do KNSC, é aquele padrão de mercado. Então, depende, eles estão ainda naquela faixa de 3%, tomara que eles caminhem para uma faixa mais competitiva, tá bom? Mas, essencialmente, essa é o padrão, tá bom? Então, essa é a primeira tabela que eu queria mostrar para vocês, tá bem claro aí, quem quiser
depois tirar alguma dúvida específica, a gente pode discutir. Agora eu quero falar um outro tema muito, muito, muito polêmico. Eu peguei o gráfico aqui do Canip, eu já vi algumas pessoas mal interpretando o que eu disse, e aqui eu quero trazer um slide para explicar melhor. Muita gente comemorando e colocando como líquido e certo esses rendimentos do Canip extraordinários, aí de 1,50, 1,70, realmente são rendimentos excelentes. Por quê? Porque o modelo de distribuição dos fundos do Quineia, que são administrados pela Intrag, tem uma característica muito peculiar de ser mais sensível à variação da inflação. O que isso quer dizer na prática? Se você olhar de meados de 2020 para cá, a inflação subiu muito, o IPCA subiu muito, principalmente nesses últimos meses. Então, por que o IPCA está sendo recorde? Por que os rendimentos do Canip estão sendo recorde aí nesses últimos meses? Olha, já chegou no patamar aí de 1,70, né, nesses últimos 2 meses. Porque a inflação está elevadíssima. E aqui agora eu quero fazer aqui um recorte e tentar mostrar para vocês de que o Canip ele tem uma particularidade diferente de outros fundos de recebíveis, que às vezes, pelo modelo de distribuição e pelo tipo de gestão, eles são estruturados para que essa inflação ela seja diluída tanto para trás quanto para frente. Então, você às vezes quer comparar um fundo IPCA+, do Quineia com um fundo IPCA+, de outra gestora, de outro administrador, e essa conta não fecha. Então, você fica com uma sensação de que esse outro fundo é mais ineficiente, de que esse outro fundo é pior, de que eu estou falando de que esse é melhor do que aquele. Às vezes eles são muito correlacionados, o perfil de risco é muito parecido. Só que no curto prazo você tem uma disfunção, vamos dizer assim, cognitiva de que um é melhor do que o outro. E aqui esse gráfico, se você olhar aqui como foi 2017, 2018, Canip chegou a pagar 0,50, 0,49, 0,45. Então, olha como foram os rendimentos 2017, 2018 e até uma parte aqui de 2019. Muito diferente do que a gente viu no último trimestre de 2020 para cá. Baroni, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar que talvez o certo não seja nem aqui e nem aqui. O certo talvez vai estar no meio do caminho, em alguma coisa aí que vai te permitir ter, como ele é um fundo IPCA mais 6,20, né? Vamos voltar aqui no slide. Vamos voltar no slide. Como ele é IPCA mais 6,20, você coloca o custo, ele é IPCA mais 5,20, vai. Estou fazendo uma conta de padeiro rápida aqui, pensando no yield médio de curva, tá? Não estou falando yield de marcação a mercado, que talvez pode favorecer ou não, dependendo da precificação do fundo no mercado secundário. Mas onde eu quero chegar aqui? Que IPCA mais 5,20, se você partir de uma premissa de que a inflação vai estar aí 5% também, você vai ter um yield de 10% ao ano. Dividido aí, você vai ter uma rentabilidade mensal nominal de 0,80. Então, o patamar normal de um Canip é no seu 0,80, com uma inflação tudo mais constante aí, patamar Brasil. Então, não é nem no 0,50 e nem no 1,70. E ele tem uma outra particularidade. Quando você tem deflação, aí que o impacto é maior, que foi esse momento aqui da pior situação da pandemia, que ele chegou a pagar aí 0,40 e pouquinho, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? 0,40 e pouquinho. Foi o pior momento da pandemia, que teve uma deflação lá, que machucou bastante o rendimento, tá? O que o Quineia fez voltando aqui no KNHY e no KNSC? Ele deu alternativas. Para deixar isso menos volátil, eles colocaram uma parcela em CDI. No caso do KNSC Securities, ele ficou quase que híbrido, né? 2/3 IPCA e 1/3 CDI. No caso do High Yield, não tanto, né? Não é tão diferente assim. Tem 10% em caixa, vamos ver se eles vão alocar mais em CDI. Se eles alocarem mais em CDI, de repente você pode ter uma coisa mais equiparada ao KNSC. Então, o IP ficou muito claro que é índice de preço, que é juro real, KNCR muito claro que é pós-fixado, KN High Yield seria mais risco, com a ressalva de Quineia, mas híbrido também, e o KNSC que seria para o grande público, que é o famoso assim, eu vou jogar, a Quineia falou assim, eu preciso jogar o jogo da galera, né? O que é o jogo da galera? É um fundo mais híbrido, distribuição pública, não precisa ser cliente do Itaú, enfim, eu tenho híbrido entre inflação e CDI, às vezes eu vou querer mais um do que outro, e vou jogar esse jogo. Então, o Securities atende essa demanda aí, tá? Então, que isso fique bem claro. E outro gráfico que eu queria falar é que uma pergunta, as pessoas sempre nos perguntam, de novo, agora eu quero começar de baixo para cima, tá? Não representa a recomendação de compra e venda, mas é uma coisa que a gente escreve às vezes nos relatórios
E aqui eu estou mostrando para vocês a comparação aí de 2016 para cá, né, do Canip com o KNCR. O Canip é o azul e o KNCR é o vermelho. Em todos os momentos da história, um fundo mais indexado à inflação tende a entregar um resultado para aqueles que é mais indexado a juros, a CDI. Ah, então um é melhor do que o outro? Gente, de novo, eu não estou aqui para dizer qual é melhor, qual é pior. Até eu acredito que a virtude está no meio aí. Se você tiver um pouco mais de inflação e uma beiradinha só de juros e operar isso bem, você pode surfar nos dois melhores mundos e até ter um resultado melhor. Mas aqui eu quero deixar muito claro para vocês que, na minha cabeça, e eu já escrevi isso várias vezes nos nossos relatórios, a gente tem uma preferência maior por juro real, entendendo que, historicamente, o juro real tende a ter mais consistência quando se compara com pós-fixado. Mas, de novo, cada um tem o seu valor. Se você é um cara ultraconservador, que quer estar muito próximo de ativos pós-fixados e tendo um prêmio ali de crédito privado, o pós-fixado pode te atender bem. De novo, não é certo e errado, mas eu quero deixar isso bem claro para todos vocês. Então, sendo muito objetivo aqui, tá? A prateleira da Kinea é vasta, tem várias opções de investimento, como eu disse, 4 hoje, mas cada um pode montar a sua carteira com todas as ressalvas, tá? De novo, de ser exclusivo para o Itaú, de ter a trava de qualificado, como é o caso de Canip, KN High Yield, mas, enfim, são as opções disponíveis e o meu objetivo aqui nesse bate-papo foi ter trazido essas diferenças e espero ter passado pelos pontos principais. Do ponto de vista de como são esses fundos, o Kinea opera muito parecido. A diferença são indexadores e taxas. O que é operar parecido? O Kinea gosta de montar operações que financiam aquisições imobiliárias ou antecipam contratos de BTS, de empresas patrimonialistas, de grupos econômicos patrimonialistas. Por isso, essa característica mais high grade, né? Então, você tem, em alguns casos, uma garantia e um fluxo muito seguro, porque você está originando aquisições e operações de empresas e grupos patrimonialistas que têm um lastro muito sofisticado. Quando você pega os termos de securitização de operações de crédito do Kinea, você percebe a diferença em função do que os sponsors, né, ou seja, os patrocinadores da operação, eles têm um risco de crédito muito baixo e as garantias são muito elevadas, muito acima do que a dívida representa. Então, no final das contas, eu até gosto de fazer uma brincadeira. É uma brincadeira aqui, com toda a ressalva. Tem operações do Kinea que, se der default, é até melhor. É uma brincadeira, tá? Se der default, é até melhor, porque a garantia, ela é líquida, ela vale muito mais do que a dívida, então você conseguiria, inclusive, crescer o patrimônio do fundo. Mas, de novo, aqui é uma brincadeira, é uma alusão à qualidade de crédito, tá? O fundo cresceu muito, então o Kinea se tornou uma referência para o mercado para grandes aquisições. Então, quando você olha os nomes que estão ali, você associa a operações imobiliárias de grande porte. Então, uma operação imobiliária de um shopping center de 200 milhões de reais, uma operação imobiliária de um prédio corporativo de 300 milhões de reais, normalmente é financiado pelo cheque do Itaú, através do Kinea, obviamente, né, que é uma empresa do mesmo grupo. E aí, como disse, o gestor divide esse cheque dentro das caixinhas de cada fundo. Ele pega lá dos 300 milhões, ele coloca 50 milhões no CDI mais 2, ele coloca 150 milhões no IPCA mais 6, 6,5, e coloca o restante lá no IPCA mais 8, 8,5 e divide dentro dessas caixinhas. Tá? Enfim, é uma estratégia e temos que respeitar a prateleira e a maneira como eles construíram isso, tá bom? Bom, não sei se tem perguntas aqui, espero ter atendido todas. Pelo que eu passei aqui, eu acho que tudo foi muito bem passado por todas as áreas, aqui tudo muito bem coberto por esses slides que eu trouxe para vocês. E só para concluir, mais uma vez eu reforço, não quero dizer que necessariamente um fundo índice de preços vai ser melhor do que pós-fixado, até porque dependendo do recorte que você pegar, pode ter uma circunstância diferente. Então, o Brasil que eu acredito é aquele Brasil de juro de 7,5, 8, 8,5 e uma inflação de 4, 4,5, 5. Nesse ambiente, na minha opinião, eu acredito que um ativo de juro real tende a entregar um resultado mais interessante no médio e longo prazo. Mas, de novo, fica aqui só uma observação, não é uma recomendação direta para que você direcione os seus recursos aí dessa forma, tá bom? É só para vocês terem essa referência que a gente tem por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, lembro que nós temos aqui na descrição a assinatura nossa Suno Start, que está com uma promoção exclusiva.
compartilhe o vídeo, dê aquele joinha, leve isso aí para as pessoas que acompanham esse mundo de fundos imobiliários. Espero ter esclarecido para todos vocês, tá? É sempre uma polêmica, né? O pessoal fala que, poxa, um fundo high grade como o Itaú tá pagando, o Canip está pagando muito mais, etc. Mas sempre temos que lembrar dessas particularidades, tanto do modelo de distribuição, quanto lá das novas emissões, quanto também das travas de investidores. Então, acho que os fundos do Kinea têm as suas características, mas tem também as suas particularidades, que muitas das vezes, quando são analisadas abertamente, são negligenciadas, são esquecidas pelos investidores que acabam, talvez, não entendendo muito bem de toda essa mecânica de estruturação e distribuição do próprio Itaú, e através do Kinea. Tá bom? Um forte abraço a vocês, uma boa semana e até a próxima. Valeu!